Eu sou Núbia Batista da Silva, de Registro Civil, e sou nubiana Tupinambá, na cultura do meu povo. Eu sou do sul da Bahia, na aldeia Tupinambá de Olivença, em Ilhéus, e hoje eu estou como coordenadora geral de promoção da cidadania na FUNAI, sede em Brasília. E minha formação, ela vem da aldeia, nas reuniões com meus parentes, com meu povo, na luta pelo direito à educação escolar indígena, na luta pelo direito ao território, uma saúde diferenciada. Então, eu fiz pedagogia, ainda sem cotas, e já o mestrado, eu fiz pedagogia, e minha especialização foi em formação de professores. Depois eu fiz uma especialização em educação de jovens e adultos, que foi um trabalho feito com o meu povo lá, com o analfabetismo praticamente 100%. E entrei no mestrado, já aí pelas cotas, pelas vagas indígenas, para linguística e doutorado na UNB em Brasília, em 2016. Então, moro em Brasília desde 2016. Eu me canso porque são questões atuais e antigas. O que eu tenho, o que eu afirmo sobre nessa minha fala de atuais e antigas? A luta pelo território, ela é antiga e atual, e ela é o grande desafio. Nessa luta, para permanecer no território, a gente enfrenta as barreiras e as políticas e a negação das políticas públicas diferenciadas. Conquistamos na Constituição de 1888, não, 188, os direitos específicos, direito à terra, direito à educação escolar indígena, direito à saúde específica. E esses direitos hoje são desafios. O que é de direito de educação escolar indígena diferenciada, em muitos municípios, em muitos estados, não há o reconhecimento desse direito. Nós temos avanço, nós temos educação diferenciada na lei, nós temos professores formados indígenas, mas esse direito não é reconhecido. Então, hoje nós temos um direito à educação escolar indígena num país com contratação de professores de forma precária, às vezes eles não são nem contados como os profissionais da educação indígena no seu povo, por uma secretaria de educação do estado ou município. Então, esse é um desafio do reconhecimento dessa educação diferenciada. Outro ponto em relação a essas conquistas é o direito a ter o calendário e o projeto político-pedagógico diferenciado, que aí entra também na coordenação que estou, entra a interface direta, com a minha experiência com o que faz nessa coordenação, que tem uma coordenação interna de processos educativos. E o projeto político-pedagógico, ele é amparado pela LDB, no artigo 78, a gente tem nós temos as leis de referência para essa Constituição ser aceita e adotada, mas, no geral, há sempre um embargo dos governos em relação a essa escrita, a esse aceito desse documento, que é garantir o tempo de escola da comunidade, é garantir um calendário diferenciado, é garantir o bilinguismo, multilinguismo, é garantir os rituais com o processo educativo de formação para além da educação escolar. Então, são conhecimentos e saberes ancestrais que são postos no projeto político-pedagógico, que pela grade, eu chamo de grade, que é uma palavra que eu ouvi muito na Bahia, grade curricular, não contempla, e aí você tem que se adequar a essa grade curricular. E a FUNAI, nesse trabalho dos processos educativos, dessa coordenação, ela vai junto aos povos indígenas fazer esse levantamento desse projeto político-pedagógico, contribuir nessa Constituição, contribuir no diálogo para a aceitação dessa proposta, porque não é assim, não é um pedido, né? Fazer o reconhecimento do direito dos povos originários.
na sua proposta pedagógica. Então, então é um desafio, a saúde dos povos indígenas também é um desafio. A gente sabe que a CESAR faz a atenção básica, e muitos dos nossos, nas aldeias, são agentes indígenas de saúde, os AIS, né? Também tem os agentes indígenas da assistência social, dos SUAS indígenas. São muitos as dificuldades enfrentadas pelos parentes, pelo deslocamento, e a formação deles na aldeia é um desafio que ainda é posto hoje. Então, muitas das vezes, se sai da aldeia para fazer suas formações na cidade, nas áreas urbanas, e no local, aí é mais um trabalho da FUNAI, que é apoiar os processos educativos das escolas indígenas nas aldeias, ainda é desafio. Existe, mais uma vez, a precariedade de manter, né, essa educação, essas escolas em funcionamento. Então, você tem escolas ainda sem nenhuma infraestrutura adequada, apesar do direito e apesar da especificidade de não se ter um espaço físico totalmente fechado para uma educação escolar, os povos indígenas demandam um espaço minimamente decente. Então, demandam um espaço de alimentação, demanda um espaço de reuniões com segurança, demanda uma escola, de fato, né, de qualidade. Aí você tem, às vezes, espaços pequenos, um único espaço, e ainda não de alvenaria. Então, há essa deficiência, essa ausência de construção de escola. Nos povos, nas aldeias, no geral, né? Estou trazendo aqui no geral, não especificando povo a povo, que é impossível. Nessa relação também, que tem a ver com os princípios do que a coordenação trabalha, que é apoiar e qualificar a política pública de educação escolar indígena. Nós estamos no apoio. Então, um dos levantamentos que a gente faz, que é de qualificar, é ter esse olhar. O olhar, o projeto de política pedagógica é aceito, tem contribuição para a produção desses projetos de política pedagógica, então a gente faz a nossa ação de fazer esse levantamento, de poder contribuir no sentido de reunir para a produção desse material, que isso é muito importante, você reúne a comunidade como um todo em torno da proposta, e você também faz a análise da política de educação escolar, de fato, a merenda escolar adequada, como que a gente também contribui para que essa política de acesso à merenda escolar respeite a especificidade dos povos, há sempre uns avanços nesse diálogo que a FUNAI faz em relação às políticas públicas voltada para a educação escolar indígena. Primeiro ponto, né? O que é educação escolar indígena? Ou o que é educação indígena, melhor dizendo. Eu contribuí com um livro, que é o livro sobre processos formativos coletivos de professores indígenas no estado da Bahia, e eu escrevo lá e afirmo aqui, antes de dizer hoje o que é educação escolar indígena, educação indígena é dizer, estamos aqui porque a nossa educação funcionou. Então, a educação indígena é a educação da vida e continuidade do seu povo. E aí você tem da vida em relação à natureza, da vida em relação com a família, da vida em relação com a comunidade, da vida em relação com a criação superior cósmica, que são os nossos saberes ancestrais, que aprendi com minha bisavó, que os conhecimentos que a gente tem advêm dos altos. Então, o cosmo nos comanda. Então, essa relação com o cosmo, que é o sagrado, ela é educação escolar indígena. Então, quando minha mãe fala, olha, chegou uma borboleta em casa, e passou em casa, ela diz, tá avisando, aí ela diz, tá avisando que vai chegar alguém, ou de bem, ou de não bem, ou de agrado ou desagrado. Isso é educação escolar indígena, ela traz um saber que vem dessa intuição, dessa relação do místico, do mistério que a vida é. Então, isso é educação escolar indígena. Nas relações sociais que se dá entre os povos, essa educação escolar, ela se dá nesse reconhecimento do outro, do diferente.
Por incrível que pareça, a língua portuguesa, por ser língua, mesmo sendo língua do colonizador, ela é a língua que junta todo mundo para falar sobre nós. Então, reconhecer que o mesmo vindo uma língua imposta e adotar ela é educação escolar indígena. Porque existe a repulsa em todos os sentidos. Então, existe povos que repulsa, não quero falar, porque não me pertence. E a língua portuguesa acabou sendo adotada por nós. Foi obrigado, foi via as dores, foi. E foi imposta, foi, mas a gente senta e fala a língua portuguesa pelos nossos direitos. Então, esse reconhecer o diferente, além da diversidade indígena, é educação escolar, é educação indígena. E aí você traz essa leitura, ou traz essa informação da escolarização. Então, quando a gente observou que eu lembro muito do meu avô, ele não ensinava, ele não lia, mas que perdeu parte do que ele tinha por não escrever. Então, quando você entende que essa convivência com o total diferente, né, que são práticas que veio da colonização, a gente está nela, a gente tem que conviver, aí a gente vai e busca essa escolarização. E aí você vem para a alfabetização, você vem para a educação escolar. E quando a educação escolar ela foi assumida por a gente, foi a educação escolar indígena, não foi a educação escolar que se instituía no momento. Por que indígena? Porque a gente fazia dos nossos processos de aprendizado natural para ter acesso a essa escolarização. E por muito tempo nunca foi reconhecido esses espaços escolares que a comunidade tinha. E então a gente conquista depois essa educação escolar indígena diferenciada a partir de 2000, do Encontro Nacional de Professores na Formação, no Acre, um primeiro referencial curricular nacional para as escolas indígenas. E nesse primeiro referencial a gente lista o que é educação escolar indígena e reivindica essa educação escolar indígena de fato, com os processos pedagógicos próprios, com os conhecimentos próprios, com relação com a natureza, com esses saberes todos dentro do espaço escolar, galgando a escolarização. E esses processos eles vão sendo aprimorados, né? E aí você vai para uma conquista, aí passou um bom período, não sei se uns 10 anos, talvez, onde que não se avançava do ensino fundamental 1, né? E porque muitos, eu tenho até hoje uma irmã que no quarto ano ela não conseguia mais avançar porque tinha que ir para a cidade, porque na comunidade não tinha o avanço escolar. Então, muita gente não quis ir para a cidade e ficou até o quarto ano de sua escolarização. E nesse quarto ano ela se tornou professora dos que estavam nascendo, das crianças menores. Então, ela foi ser professora não só das crianças como dos adultos, mas com a quarta, vamos falar assim, quarta série, né? Dela. E depois, com a conquista em 2012, né, com nossos referenciais para as escolas indígenas, que vai abrindo e conquistando o direito à expansão da educação escolar nas aldeias, com o ensino médio. E agora nós estamos já acho que desde 2014, já existe o direito e a reivindicação de educação técnica, mas no geral não tem esse pleito ainda, né? É bem iniciante. E essa escolarização ela se adequa, então você tem uma dupla jornada de estudo dos nossos estudantes, e eu mesma sou fruto disso. Você tem que estudar o que a lei coloca como conhecimento geral para todo mundo. Todos os conhecimentos universais estão ali postos, mas você vai dar conta dos seus conhecimentos do fortalecimento do seu povo, que é da ciência do seu povo, que é da luta pelo território, que é do reconhecimento dos saberes que tem na aldeia, para não descaracterizar muito, para não descaracterizar a verdade, para não perder a cultura. E uma das decisões é o estudo bilíngue e a língua materna, e muitos povos, os 3 ou 5 primeiros anos é só na língua, a educação escolar, e aí você tem um terceiro desafio, que ele vai ter que trabalhar o português, vai ter que trabalhar o formato de alfabetizar na língua do povo,
E isso é fantástico. Hoje nós temos professores, nós temos estudantes que fizeram toda a sua dissertação na língua do seu povo. Isso é um ganho imenso, já um reconhecimento desse bilinguismo também na universidade, né? Então, esse desafio dos estudantes. Então, eu digo que nós somos muito super estudantes. Eu digo, quando alguém fala assim, você fala um português precário. Na verdade, me elogio muito que eu falo bem o português. Mas eu não sou bilíngue, porque eu já nasci falando português, porque a Lei Marquês de Pombal, de 1758, que obriga a língua portuguesa como a única língua falada. E o meu povo foi cortado língua, cortado dedo, foi assassinado para não falar a língua na língua nativa, a língua tupi, dos Tupinambá. Então, a gente está na revitalização da língua, que é outro processo que nós estamos, que aqui também a FUNAI, nessa coordenação de processos educativos, trabalha, que é a questão de participar do encontro e de contribuir com o Encontro Nacional da Década das Línguas Indígenas e de poder garantir que esse bilinguismo, de fato, ele aconteça e reconhecer os povos indígenas que estão fazendo o seu levante para o meu povo tupinambá, é o levante da língua materna, né, da língua mãe, que é o tupinambá. E existe o português indígena e o português que é de todo mundo. Então, isso também é reconhecido nesse processo de encontro da década das línguas indígenas, que a gente também faz parte, junto com todo um grupo de parentes do Brasil inteiro. O censo escolar também existe uma dificuldade de você ter realmente o número exato de professores, de estudantes indígenas no geral. Você tem um déficit, você tem um número e ele não condiz com a realidade. E um dos levantamentos que a gente fez agora, em 2023, aqui o técnico da nossa coordenação, ele fez esse levantamento e aí a análise que a gente faz existe um número imenso considerado de educação infantil, de matrícula de educação infantil, e é uma discussão também que a FUNAI contribui junto aos órgãos, essa instituição da educação infantil para os povos indígenas, né? Existe toda uma discussão, um debate sobre isso, mas existe uma matrícula considerada e você vai para o ensino médio, que seria já o momento onde você tem os profissionais do seu povo para atuar, aí você tem uma decaída, então você tem uma inversão de acesso, de garantia de direitos nessa questão da educação escolar indígena. Estou trazendo o censo escolar quanto matrículas, né? Aí você tem, aí nosso apoio também nessa questão da educação tem a ver com os estudantes da universidade, de contribuir com a política de permanência, e aí junto ao MEC com o acesso à bolsa estudantil, seja do MEC, seja com as universidades. A gente tem um diálogo ainda muito, não muito constante com os estados, porque as universidades estaduais ela ainda não cumpre exatamente com esses pré-requisitos do apoio à alimentação do estudante, à moradia do estudante e a sua permanência na universidade. Então, a gente tem, e aí a FUNAI tem uma parceria com a UNB e a Unemat, no termo de cooperação, para atender essas especificidades, está se ampliando para outras. Então, a gente tem esse viés de colaboração também para o ensino superior. E agora um discurso bem legal que a gente está implementando junto com as universidades é o ensino técnico, né? Que os povos indígenas demandam, então um diálogo para essa proposta que advém das aldeias, né? Então, no geral, contribuir com a participação dos parentes na fiscalização da política pública nos conselhos, seja nacional ou estaduais e municipais de educação. A gente acompanha o Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena, que o MEC institui. A gente tem uma parceria com o MEC, a Universidade, de projetos de formação, e aí tem um projeto chamado Saberes Indígenas, que a gente entra com a parte enquanto
enquanto instituição, viabilizar a saída dos parentes, né, das suas aldeias para a formação, para o período de formação que a universidade propõe. E a gente também tem, na parte dos processos políticos, processos comunitários, a gente tem apoiado um projeto muito, muito legal, que é do povo Kaapó, que eles denominado Arco de Saberes, e eles elaboraram uma proposta pedagógica onde esse Arco dos Saberes contempla toda a escolarização na visão totalmente do povo Kaapó, e a gente teve agora um momento com eles de formação um mês passado, né? E muito bom, e a gente apoia essas iniciativas dos processos educativos comunitários dos parentes. Então, a gente tem esses olhares, e enquanto liderança indígenas, enquanto a participação das lideranças indígenas nesse processo, a gente também apoia no sentido da presença das mulheres indígenas nos seus direitos específicos, e também tem uma atenção também a cuidado às crianças indígenas, principalmente no que tange a questão do direito à convivência familiar comunitária, inibir a adoção de crianças indígenas por famílias não indígenas. Inibir porque, como ela acontece, a gente não está no direito nosso, não está no poder de proibir, mas de qualificar e acompanhar para que não ocorra. Essa é uma das ações assim delicadas nossa, né? E como mulher indígena, o desafio é esse, dizer que a gente, quanto povos diferenciados, poder ter a voz para falar, ser reconhecida no seu direito de fala, nos seus direitos específicos e humanos. Então, eu vejo que estar nesse espaço, enquanto coordenadora pedagógica, é uma conquista que não é de Núbia, Tupinambá, mas é do povo Tupinambá e dos povos de indígenas. E eu acho que eu considero, e eu sinto, e eu falo, para mim é verdade para os meus parentes. Quando a gente está nos espaços, a gente não está por nós, mas está por nós, todos os outros, né? Os outros povos desse país. Então, essa presença nos espaços como esse, que é um espaço, assim, não muito grande pela história do Brasil, mas não muito grande, mas de considerar que eu estou por um povo ou pelos povos indígenas. Acho que isso é fundamental e nos deixa sufocadas, porque são muitas situações que a gente enfrenta, mas também nos coloca também como lideranças no âmbito nacional, né? Então, foi levantado aqui pelos nossos técnicos, fazendo análise do INEP, do Censo Escolar. Então, nós temos um número total de matrículas de estudantes de 302.670 indígenas, sendo crianças em unidades identificadas como creche, 14.573, na pré-escola, 35.188, e no total de matrículas da educação infantil, 49.725 na educação infantil. Aí no ensino fundamental nós temos 112.422, e aí você tem a diferença do ensino fundamental 1 e 2, e você tem também a matrícula de jovens no ensino médio, que é 30.287. Nos anos iniciais, esses 112 anos iniciais, tá, do ensino fundamental. E nos anos finais do ensino fundamental, é 78.900 estudantes matriculados. Então, a gente está fazendo levantamento para instruir também, para contribuir nessa relação que a gente tem com a parceria com a CECADI, que é o MEC. Tem alguns dados que você pede de formação de professores, a gente também está levantando junto ao MEC, mas, assim, como agora não tenho para te passar exatamente esses números, né? Mas só chamar a atenção dessa porcentagem de que para o ensino médio, o número é bem pequeno de matriculados na educação escolar.
o que eu posso dizer em Tupi, que nós estamos aprendendo junto lá no meu povo. Nós somos um coletivo de levante de línguas, que é de tanto estudantes quanto anciões e lideranças, e eles chamam de técnicos, eu me chamo de técnica, que Salsub e Recu, Ienga. Salsub é dizer que só o amor, Salsub é o amor que você, digamos assim, incondicional, né? Então, aqui, Salsub e Recu, o Recu é aquele que você diz assim, incontestável, né? Ienga da fala. Então, só a palavra que edifica a vida, né? Tecobe é a vida, e a nossa vida no território, na nossa tetama, na nossa aldeia, que vai fazer com que a gente continue dizendo à sociedade como um todo que somos seres diferenciados, distintos, mas dispostos a conviver com o diferente. Então, essa é para mim, o que mais fica evidente. E a década das línguas indígenas, esse movimento que ocorre, ele é para dizer exatamente que essa diversidade linguística, que é 285 línguas faladas, e tem mais, chega a 300, está sendo levantado isso por nós mesmos, né? Chega a 305 já línguas faladas no Brasil. Essa diversidade linguística, ela não nos separa, ela só nos faz muito diversos e só nos faz muitos, não nos diminui. E o espaço de convergência das nossas reivindicações é a língua portuguesa, que mais uma vez eu falo que ela é adotada. Hoje eu digo que é adotada porque é assim que a gente vê, né, essa língua portuguesa. Eu agradeço esse espaço e espero que algumas das palavras e algumas das ações que aqui foram postas sejam divulgadas, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento, e só gratidão por esse reconhecimento.